Olá, meu guerreiro e minha guerreira, seja muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre Lei Orgânica das Polícias Militares, que vai cair no concurso da Polícia Militar de Alagoas. Primeiro ponto para essa lei, porque a gente já vai começar com conteúdo, meu amigo, que eu sei que você não tem tempo a perder, é você compreender que essa lei, tá, ela veio para regular no âmbito nacional as polícias e os corpos de bombeiros militares. Então a lei vale para ambas as corporações, perfeito? Professor, e como é que a gente vai estudar essa lei? Meu amigo, aqui é tudo organizado, porra. Ó, já tem um sumário para você já ficar ligado no que a gente vai conversar aqui. E veja, vamos começar com a introdução, depois as diretrizes a serem observadas pelas PMs e CBMs, perícias, ciências policiais, as atribuições de ambas as corporações, depois as condições de ingresso, e aqui vale uma ressalva, viu? A maioria dos estatutos, que são bem antigos, aqueles estatutos das corporações, que é lá da década de 80, década de 90, vai destoar com a Lei Orgânica Federal, você vai perceber isso. E qual é a orientação que eu já te entrego aqui para fins de prova? Meu amigo, se atente ao comando da questão. Se o comando da questão está falando a aplicação da Lei Orgânica das PMs, esqueça o estatuto. Mas se a questão está falando do estatuto da sua corporação e esse estatuto difere do que a gente vai conversar aqui, vá pelo estatuto, esqueça a lei orgânica. Percebeu que se você embaralhar as coisas, meu amigo, você vai pirar, certo? E ó, observe, depois a gente vai para as garantias dos militares, as vedações, os regramentos a respeito do comando geral, e aqui eu vou falar a respeito até do possível, da possibilidade de mandato, tá? Foi feito lá na época do PL, um ajuste para haver um mandato para o comando geral, e esse aí caiu por terra, não prevaleceu, tá certo? Depois, participação popular, exemplo de audiências públicas, e os vetos dessa lei. Observe, a gente vai conversar sobre esses pontos aqui em diversos blocos, mas não se preocupe, por quê? Vai ter bloco de 30 minutos. Como vai ter bloco, meu amigo? De 5, 6, 7 minutos. Professor, e por que você faz isso? Ponto de vista pedagógico. Aqui você está tendo aula com quem já passou por tudo que você está passando agora. Entende a profundidade que deve ser feita a aula para você acertar. Então já fico alerta, diversas vezes eu vou chegar para você aqui e vou dizer, olha, preste atenção nessa palavra, porque a banca vai trocar, preste atenção nesses requisitos que a banca cobra. E às vezes eu vou dizer, olha, aqui eu estou trazendo para fins de conceitos, mas não é algo que a banca cobra muito. Então eu vou sempre pontuando dessa forma, porque você está aqui para acertar questões, você não está aqui para ser PhD em Direito, não é essa o meu objetivo aqui nessa aula, perfeito? Então por isso eu quero que você compreenda que a aula é montada, meu irmão, por quem entende de concurso público. Aqui você não está tendo aula com um teoricão não, porra. Aqui você está tendo aula com quem quer que você passe. E anote, então, somente o que importa para a prova. O que não importar para a prova, esqueça, perfeito? E veja, você quer ter acesso a todo o nosso curso, todos os nossos blocos? Meu irmão, venha para cá. Venha para cá que você vai ver que a aula vale a pena, que o curso vale a pena. Curso atualizado, curso esse, meu irmão, que vai fazer você chegar bem para a prova, tá certo? Isso eu garanto, você seguindo o que a gente vai dizer aqui, especialmente se você vier para a nossa mentoria, tenho certeza que você vai chegar muito bem preparado para a prova. Então vamos lá, vamos começar, vamos lá, vamos embora. Observe, observe isso daqui que a gente tá visualizando em duas unidades diferentes da polícia. Tá? A gente está falando da brigada BMRS, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e a gente está falando da PMBA. Veja, duas instituições militares, mas que já começam com a nomenclatura diferente. Uma se chama brigada, a outra se chama polícia. Professor, por que essa diferença? Ponto de vista histórico, tá? Não tem nenhum problema com relação a essa nomenclatura. Porém, a grande questão que você vai olhar junto comigo aqui é a diferença entre postos e graduações. Isso acontece no país todo. Observe. Aqui, na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o camarada vai fazer o CFO, que é o curso de formação de oficiais, e ele vai sair de lá, sabe com o quê? Com o posto de capitão. Ele não passa pelo aspirantado, não passa por segundo tenente, por primeiro tenente, já para capitão. Quando a gente vem para a Polícia Militar da Bahia, observe, o camarada fez o CFO, ele já vai se tornar aspirante, tá? Só que ele não vai para o posto de segundo tenente, ele vai diretamente para o primeiro tenente. Percebeu aqui? E quando você vem para a lista de graduados, e aí você percebe o seguinte, soldado para cabo, de cabo para primeiro sargento. Não tem terceiro nem segundo. Então, uma das intenções da lei que a gente vai estudar hoje
é unificar regramentos no país todo, em especial regramentos de aplicação operacional e reglamentos administrativos, a exemplo da diferença de portes e graduações. Então, se a polícia do seu estado aí possui graduações suprimidas, a exemplo daqui da Bahia, que não tem segundo e terceiro sargento, que não vai ter segundo tenente, essa legislação federal vai obrigar a Polícia Militar da Bahia a adequar suas graduações e seus postos, tá? Porque isso, professor, unificação. Perfeito? E a gente vai estudar ao longo da nossa aula de hoje tudo isso. E eu vou sempre falar para você, olha, isso aqui cai em prova. Tá vendo aqui, ó? Isso cai em prova. E lembra do que eu falei logo no começo a respeito das diferenças de estatuto? Se você está estudando para a PM Bahia, por exemplo, e tiver cobrando lá essa rotina de hierarquia, vá por aqui. Se tiver cobrando a lei orgânica, você vá por outro modo. A gente vai pontuar tudo com muita calma. Então, fique calmo aí, fique calmo que a gente vai pontuar, certo? A primeira aula, que é a aula de introdução, sempre é a aula um pouquinho maior. E por que isso, professor? Porque tem a necessidade de eu trazer conceitos para você para o desenrolar dos próximos blocos. Perfeito? Confie no pai, porra, que o pai tá aqui para fazer você ser aprovado e aprovada. Se liga, introdução. Lei 14.751 de 2023, a famosa Lei Orgânica das Polícias Militares. Ela teve aí, ó, 22 anos de tramitação, exatamente 22 anos. O PL foi o PL 4363 de 2021. Então foi uma lei foi um projeto de lei com um processo muito longo, tá? E veio aqui, veja, a regulamentar as polícias e corpos de bombeiros no país todo. E aí a primeira pergunta para fins de concurso é: a União detém legitimidade para alterar e unificar esses regramentos no país todo? Não está ferindo não, professor, as prerrogativas do Estado? Porque, veja, quando a gente analisa aqui o Estado da Bahia e verifica que não há o posto de segundo tenente, e verifica que não há a graduação de terceiro e segundo sargento, por exemplo, nós temos que observar o histórico. O porquê do Estado da Bahia não prevê essas graduações e esse posto. Tem um histórico para isso. Quando a gente prevê a Brigada Militar com o CFO direto para capitão, tem também um ponto de vista histórico, regional. E aí você diz, professor, então a União está legislando, invadindo competência dos estados. É aí que você está enganado, meu brother. Porque a própria Constituição, no artigo 22, inciso 21, entrega para a União a competência para legislar sobre normas gerais, inclusive sobre a organização das PMs e dos CBMs. Então, a lei ela é constitucional, inclusive nesses pontos. Você lembra da legislação que pretendeu, projeto de lei que pretendeu alterar de 30 para 35 anos o limite máximo de ingresso para soldado nas polícias militares no Brasil todo? Esse projeto pretende mudar aqui na lei orgânica municipal, só que infelizmente foi vetado pelo presidente da República, tá? E veja, por que é importante mudar a lei orgânica? Porque mudando a lei orgânica, que é uma lei federal, vai valer para o país todo, perfeito? Então, primeiro ponto para concurso, não se trata de lei inconstitucional, se trata de lei constitucional e que está obedecendo os limites e a intenção da Constituição, que é fazer com que uma lei federal, a lei pela União, ela venha regulamentar no Brasil todo e acabe com essas diferenciações aqui, unificando o regramento. Perfeito? Então, o primeiro ponto você já entendeu também. Já anota aí, porque se cair na prova dizendo assim, a lei orgânica das polícias militares invade indevidamente as competências e prerrogativas estaduais, já coloque como falso. Já coloque como falso. Perfeito? Vamos lá, segundo tópico. Diretrizes a serem observadas pelas polícias militares e pelos corpos de bombeiros militares. Um dos avanços dessa lei foi reconhecer o caráter técnico e científico do trabalho das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Meu irmão, não justifica e não tem mais espaço para você dizer que a PM e os CBMs atuam de qualquer jeito. Negativo, poxa. Eles vão atuar de maneira técnica. Os cursos de formação são técnicos. Existe por trás de todo tipo de abordagem uma ciência, uma doutrina policial para determinar aquela abordagem daquela forma.
Tá? Então, por isso que você tem que compreender o caráter técnico e científico, e foi isso que a legislação colocou de maneira expressa, tá? O caráter técnico e científico do planejamento e do emprego das polícias do Corpo de Bombeiro Militar. Vou dar um exemplo. Você sabe, que você já estudou direito constitucional, inclusive comigo, que o particular ele não precisa de prévio aviso, de prévia autorização do poder público para fazer sua reunião lícita. Não precisa. Seguindo os requisitos constitucionais, ele não precisa. Ele só precisa do quê? Do prévio aviso. Professor, e por que alguém tem que dar o prévio aviso ao Estado com relação à manifestação que ele quer fazer? Poxa, primeiro, para o Estado verificar se cumpre os requisitos constitucionais. É sem armas, é uma reunião lícita, não está frustrando outra, convocada para o mesmo local e horário, etc, etc. E o segundo ponto, para fazer com que a Polícia Militar, por exemplo, possa planejar o policiamento daquele local. O policiamento para quê? Para impedir que a reunião aconteça? Não, doido, infeliz, não é para isso. É para fazer com que a reunião aconteça. Percebeu? Então a reunião é para discutir X ou Y assunto. É legal, tá tudo certinho, tá sem arma, avise antes. Porque a polícia pode observar o seguinte, olha, é uma manifestação sobre um assunto polêmico e pode ser que haja conflito com outros grupos. Então a Polícia Militar vai fazer todo o planejamento técnico e científico para verificar qual tipo de policiamento para garantir aquela reunião. Quantos policiais? Qual o horário que eu vou colocar? Qual a modalidade? Policiamento a pé? Eu vou precisar de motopatrulhamento? Eu vou precisar de drones? Então veja, tudo de maneira técnica, tá? E a lei está prevendo isso agora de maneira expressa. E veja, por isso que a gente tem que o policiamento ele é baseado em evidências. Evidências, meu filho. E veja, quais são os desdobramentos desse reconhecimento? Produção de conhecimento científico pela própria instituição. Então, eu vou dar um exemplo para os senhores. Eu, quando terminei o CFO, tá, o curso de formação de oficiais, a gente teve que fazer um TCC. Um TCC, trabalho de conclusão de curso. E esse TCC é para discutir pontos de vista da instituição, para melhorar a instituição e científico. É avaliado por uma banca também, igualzinho na sua faculdade, meu mestre. E veja, quando você, oficial, quer galgar o posto de capitão, tá? Você tem que fazer o CAO. E no CAO você tem que fazer outro trabalho de conclusão de curso. Quando você quer ingressar, veja, o posto máximo, que é o posto de coronel, você tem que fazer outro curso. Você tem que fazer outro curso, o CSP, Curso Superior de Polícia. Na maioria dos estados, o CSP é equivalente a um PhD. Ou seja, o coronel fechado, se for esse estado que já está regulamentado dessa forma, ele é doutor. Ele é doutor academicamente. Então ele está produzindo conteúdos científicos. Tá? E veja, reconhece também reconhecimento formal do exercício do cargo técnico dos policiais militares e Corpo de Bombeiro Militar. Fomenta a produção de manuais técnicos e protocolos, os famosos POPs. Reconhece a complexidade do trabalho. Exige a realização de perícias para identificar erros. E por que perícias, meu filho? Porque existe todo um trabalho científico para determinar a atuação daquela força policial, daquela força de Corpo de Bombeiro Militar. Perfeito? E veja, a gente tem aqui na nossa corporação, onde eu tenho a honra de compor como oficial da Polícia Militar de Sergipe, um grande exemplo de trabalho científico, de um oficial, tá, que está ali, fazendo um trabalho científico muito responsável. Major Calaça, hoje Major Calaça. Ele é reconhecido nacionalmente por seu trabalho técnico-científico no que diz respeito a armamento, a instruções de tiro, ao controle do comportamento humano ligado à neurociência. O cara estudou demais para isso, autor de diversos livros. E inclusive, a corporação tem diversos protocolos baseados nos estudos de Major Calaça. Inclusive, diversas cadeiras do curso de formação, a exemplo do CFSD, da corporação, tem instruções ligadas ao pensamento já e contribuição forte desse oficial. Então veja, não somente ele, vários outros praças e oficiais da corporação fomentando esse trabalho científico para fazer com que a nossa instituição evolua, a instituição que você vai pertencer, seja de qualquer estado que você for.
Então, isso daqui é graças ao reconhecimento formal também do trabalho desses policiais militares e bombeiros militares, seus trabalhos técnicos científicos. Perfeito? Então isso é extremamente importante para valorizar a nossa carreira, para valorizar o trabalho que você vai fazer quando for aprovado. Então, veja, a questão pedindo para você e já dizendo a você que o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar é um trabalho técnico-científico, coloque correto. Você já está vendo aqui diversos exemplos, inclusive pós-graduação essa que eu pretendo fazer no futuro, tá bom? Então, ó, Major Calaça, um exemplo aqui de trabalho científico comprometido. Já coloque esse exemplo na sua cabeça para você não esquecer na hora da prova. A questão ela vai pedir para você de maneira muito direta, tá? Muito direta, não esqueça isso. Inclusive, já siga aqui o Major Calaça, tá? Nas redes sociais, você vai ver o quanto vai acrescentar de conhecimento para você. Ó, professor, e essas perícias, professor, é para quê? Veja, imagine que houve aí uma alegação de excesso no cumprimento de dever por parte dos policiais militares. Meu amigo, vai ser feita uma perícia, não pode simplesmente de boca. Você olhou um vídeo e vai dizer, houve excesso. Calma, porra. Você não pode simplesmente dizer que, por exemplo, numa ocorrência, houve 3 disparos, 4 disparos de armas de fogo, tá, contra determinado indivíduo que estava portando uma faca, e você dizer que houve excesso, que era para ser só um disparo. Como assim? Só um disparo. Tem que haver uma perícia para verificar o que houve. Ou você está pensando que está num filme, que você dá um disparo e o cara automaticamente para. Automaticamente você neutraliza o risco. Não é assim, poxa. Não é assim. Existe trabalho científico explicando cada faceta dessa. Então, se tem um trabalho científico, tem que haver a perícia para verificar o que aconteceu no caso concreto. Então, não vá mais com essa cabeça de achar que se o cara tava de faca, tem que dar um disparo na mão. Não é assim, porra. Tudo é de acordo com o caso concreto. Claro, se houve excesso, feita a perícia e comprovando, vai ser dada a devida resposta legal a esse excesso, tá? Seja com prisão, seja abuso de autoridade, seja o que for. Mas tem que ter a perícia para aferir o excesso que aconteceu, o porquê do excesso e o grau de excesso, tá? Ó, caracterização de fundada suspeita, do que foi legítima defesa, o uso do cão policial, etc, etc. Então a perícia, ela está andando lado a lado do trabalho científico da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Ó, a ciência policial também vai fomentar o planejamento estratégico e sistêmico da instituição. Você vai verificar lá na frente da nossa aula que há a obrigatoriedade anual. Preste atenção que lá na frente eu vou pedir para você sublinhar essa palavrinha anual, porque a banca vai colocar semestral, mas aguarde o momento, tá? Você vai ver que o comandante-geral ele tem a obrigação, todos os anos, de publicar índices da sua instituição. Para que isso? Para que seja como um censo, que a corporação e a sociedade como um todo possa verificar e contribuir na melhoria técnica do serviço ofertado. Então, a ciência policial, colocada dentro da lei orgânica da Polícia Militar, vai fomentar esse tipo de situação. Perfeito? Como também vai fomentar a padronização de condutas. Padronização. A melhoria dessas condutas. Os famosos POPs, tá? Então, o comando da instituição deve criar protocolos operacionais, os famosos POPs, e sempre que for necessário restringir o acesso a público interno. É claro. Porque nesses POPs aqui, a depender do contexto, nós estaremos falando de medidas militares, pô. Você não esqueça que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são instituições militares, que têm conceitos militares, pô. Se tem conceitos militares, se tem treinamento militar, esse treinamento tem que estar restrito para os militares. Então veja, se a questão estiver falando da seguinte forma, a padronização ocorre por conta da consideração da carreira e do exercício policial militar como ciência policial. Pode colocar como correto. Pode colocar como correto. Assim como, se tiver uma situação hipotética falando a respeito da criação de novos POPs e dizendo que esses POPs foram decorrentes da necessidade de padronização, pode colocar como correto também. Perfeito? Vamos seguir. Ó, essa padronização vai dizer o seguinte, perceba só, vedada no caso, né, professor, concordância, professor, claro, a gente vai ajustando aqui, ó.
é vedada a divulgação a qualquer, tá, tempo e fora da esfera policial de técnicas de investigação utilizadas pelas polícias civis de qualquer dado ou informação obtidos por meio de cautelar judicial, ressalvadas hipóteses legais, e o infrator deve responder civil, administrativa, criminalmente, pela divulgação não baseada em lei. Professor, o que é que o senhor está falando aqui? Meu amigo, eu estou falando da restrição da publicidade dos atos administrativos. Você já estudou atos administrativos comigo, em direito administrativo, não foi? Estudou lá a parte que a gente fala, inclusive, dos princípios constitucionais de direito administrativo. Você lembra lá do LIMP, né? E você lembra que eu falei para você que para os atos administrativos, a exemplo desses POPs, a publicidade é o marco. Exceto, você lembra disso? Exceto quando envolver a segurança da sociedade e do Estado. Nesses casos, não vai haver publicidade, vai haver sigilo para a sociedade em geral. E veja, se a gente tem um procedimento que está ali, ó, tutelado pela excepcionalidade do sigilo, e você vai lá e publica indevidamente, meu amigo, você vai responder. Você vai responder civilmente se causar um dano a um particular. Você vai responder administrativamente. Você vai dizer, professor, administrativamente onde? Meu amigo, administrativamente, com um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, pelo regulamento disciplinar. Olha o RDP-MAL, por exemplo. Olha o Código de Ética da Polícia Militar de Sergipe. Olhe todos os regulamentos disciplinares das polícias que você vai ver, que não tem lá. Tem não lá a divulgação de dados sigilosos. Perceba, tenha cuidado, viu? E veja, isso daqui já tem a própria lei orgânica da Polícia Civil, por exemplo, tá? Estipulando isso. E assim como tem agora na lei orgânica das polícias militares. Então, a lei orgânica da Polícia Civil previu, a lei orgânica da Polícia Militar previu também. Perfeito? Professor, o que é que decorre também aí dessa consideração da Polícia Militar como ciência policial? Cooperação e compartilhamento recíproco das experiências entre os órgãos de segurança mediante instrumentos na forma da lei. Então veja, observe a palavrinha que eu vou colocar aqui, vou ler e vou escrever. E você vai precisar escrever isso porque a banca vai cobrar de você. Olha o que eu estou falando, tá? Instituição de base de dados online e unificada. Unificada. Escreva isso daí, meu irmão. Escreva, unificada. Isso daqui, inclusive, ela está consolidando o SUSP, que é a lei que trata do Sistema Único de Segurança Pública. Veja como essas leis elas vão se complementando, ou não é? Professor, o que é que quer dizer isso daqui? Está dizendo o seguinte, meu brother. Para fins de a gente facilitar a aplicação da lei e a fiscalização dela, não é bom a gente ter diversos sistemas de dados diferentes. Porque, veja, imagine que a gente tenha, por exemplo, tá, uma base de dados de Alagoas que preveja tão somente lá os mandados de prisão, só um exemplo, tá? Somente no estado de Alagoas. Aí imagine que esse indivíduo, que ele tem um mandado de prisão em Alagoas, ele fuja para Sergipe. E aí ele é abordado por um policial militar de Sergipe. O policial militar de Sergipe consulta os dados deles e não consegue visualizar esse mandado de prisão em aberto. Por que ele não conseguiria? Porque as bases de dados são diferentes. A base de dados que esse policial militar de Sergipe está verificando seria apenas de Sergipe e não teria lá os dados de Alagoas. Percebeu como é danoso? Então esse camarada não ia ter nada contra ele ali, ó. Simbora. E o que é que a lei orgânica da Polícia Militar e também a lei do SUSP determina? Determina que haja uma unificação dessa base de dados e também uma unificação da consulta dessa base de dados. Para que isso, professor? Para facilitar o combate ao crime. Só isso, tá? Então veja, isso já está sendo criado? Já, a gente já tem diversos aplicativos aí, tá? Unificando isso, essa informação que eu estou dando para você, inclusive, é uma informação pública. Só você acessar o site da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a famosa Senasp, que você vai ver lá aplicativos que, inclusive, você, cidadão, pode acessar. Claro, você, cidadão, aplicativo com menor nível de acesso, mas você pode visualizar o Banco Nacional, o Cadastro Nacional de Mandados de Prisão. Você pode verificar isso. Então, por que isso, senhores? Para facilitar a aplicação da lei penal e a fiscalização. Tudo em prol da segurança pública. Perfeito? Então, se a questão estiver falando lá que essa base de dados ela deve ser separada de estado para estado, você já coloca falso. Essa base de dados e essa consulta deve ser unificada. Veja o objetivo da lei orgânica das polícias militares sendo implementado aqui. Tá vendo?
Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Capacitação profissional continuada. Ó, é outra decorrência das ciências policiais. Veja, tem que ter capacitação continuada. Eu vou dar um exemplo para você, ó. Você hoje passou no concurso da Polícia Militar. Massa, pô, massa demais. Você vai fazer o CFSD, o curso de formação de soldado. Você se formou e aí você quer galgar a graduação de cabo, você vai fazer o curso de formação de cabo, CFC. Professor, agora eu estou apto para migrar para sargento. E filhão, você vai ter que fazer o curso de formação de sargento, CFS. Percebeu? Então, são cursos ao longo da carreira para promover esse aperfeiçoamento contínuo. Além disso, além desses cursos de formação, que esses aqui são de formação, nós teremos cursos de especialização. Exemplo que a gente vai ver daqui a pouco. O COESP. O COESP. Curso de operações. Curso de formação, curso de operações especiais. Você vai ter, por exemplo, o curso, o CIRO, que é o curso de intervenções rápidas ostensivas, que é o curso de motopatrulhamento. Então, todos esses são cursos que vão aperfeiçoando e especializando o policial militar. E veja, por que esses cursos existem, meu filho? Porque a carreira e a operacionalidade das polícias militares, assim como dos corpos de bombeiros militares, estão baseadas em ciências. Percebeu? É uma ciência policial. Tem doutrina, tem livro. Lembra do Major Calaça que eu falei? Ele tem livros reconhecidos nacionalmente, pô. Nacionalmente, isso é extremamente importante. Quer discutir segurança pública em alto nível? Discuta, meu irmão, com quem realmente produz conhecimento, não somente prático, mas conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico é extremamente importante para a prática. Percebeu? Então não dá para você estar discutindo em alto nível segurança pública numa mesa de bar, porra. Numa mesa de bar. Você vai discutir ciências médicas numa mesa de bar, dizendo que o médico não deveria ter feito aquela cirurgia porque eu acho. Não existe isso. Então a mesma coisa é aqui para as carreiras policiais militares e para os corpos de bombeiros militares. É uma ciência. E como uma ciência tem que ser discutida num nível de ciência. Perfeito? Vamos continuar? Vamos. Uso racional da força e uso progressivo dos meios. Isso também é uma decorrência das ciências policiais. Inclusive, houve uma modificação aqui no quesito, tá, da nomenclatura de uma determinada matéria. Antes a gente tinha o uso progressivo da força. Hoje, o nome técnico, e esse nome técnico foi modificado justamente pela evolução de pensamento científico, hoje é uso diferenciado da força, o DF. Porque o uso progressivo, a gente tem lá a escala de uso da força, tá? Só você colocar, dá um Google aí que você vai ver. Lá vai ter dizendo que a presença policial é o primeiro nível de força, depois passa pela verbalização. O último nível é o uso de procedimentos letais, a exemplo da arma de fogo. Quando a gente está aqui com o termo uso progressivo da força, ele dá a entender que para você chegar ao último nível de uso da força, que é a arma letal, você teria que ir passando necessariamente por todos os níveis. E isso não é uma verdade. Por quê? Porque imagine que você vai atender uma ocorrência e quando você chega lá, sua mera presença não é suficiente, porque o indivíduo ele já saca uma arma de fogo contra você. Veja, você realmente vai passar pela verbalização, pelo controle? Não vai. Você, nesse caso, vai fazer uso diferenciado, ou seja, você já vai passar do primeiro nível para o último, diante do caso concreto. Claro, utilizando os meios necessários e sem excesso. Percebeu? Beleza! Vamos lá, vamos seguindo. Então, veja, o uso racional e progressivo da força também é uma decorrência de a gente entender a atividade policial como uma ciência. Professor, a gente tem mais decorrências aqui? A gente tem sim, tá? E as próximas decorrências a gente vai analisar no próximo bloco. Como eu disse, é tudo muito bem pensado e separado para você acertar questões. Você vem aqui para o nosso curso que você vai perceber que todas as nossas aulas são atualizadas e são no ponto certo para você acertar questões. Acesse meu site, tá aí na descrição, ou fale comigo no direct, seja onde for, meu irmão, que eu vou ter a maior honra de ter você aqui comigo e direcionar você para a sua aprovação
assim como eu consegui todas as minhas. Não foi com estudo de blá blá blá, com gritaria, não. Só passa em concurso policial o concurseiro. Se você ainda não entendeu isso, você vai ficar para trás, porra. E não vem aqui para mim também perguntar, professor, faça aí um cronograma fixo para eu estudar. Não existe isso, porra. Eu tenho que entender a sua especificidade. Ó, é por isso que o meu cronograma ele é específico para você. Se você for um aluno que já detonou a parte básica de direito, eu não vou colocar isso para você estudar no seu calendário, porra. Eu vou pegar essas matérias de legislação extravagante, por exemplo, que você porventura não estudou, e vou trazer para cá. Entendeu agora? Professor, eu sou professor de língua portuguesa, então eu não preciso estudar língua portuguesa. E eu coloco uma série de questões para você responder. Respondeu, deu tudo certo, aí eu pego língua portuguesa e deixo apenas exercício. Então cada caso é um caso, e a gente vai trabalhando aqui com muita atenção a você. Graças a Deus, está correspondendo, cara. Muitos alunos meus foram aprovados no concurso. PMSE, 43 alunos da nossa mentoria foram aprovados. Isso é muita coisa para um professor só, viu? Muita coisa. E eu vou bater esse recorde concurso por concurso. E eu sei que você vai estar junto comigo, porque você não quer apenas um curso de videoaula. Porra, você compra um curso de videoaula, um monte de videoaula, joga na sua cara, você não sabe nem o que fazer com isso. Estuda, não sai do canto. É ou não é? Já aconteceu com você? Ah, eu finalizei o edital, professor. Pô, que massa, finalizou e o percentual de acerto? Então é uma merda, professor. Tá vendo, porra? É por isso que a gente trabalha aqui com técnica também. Para que você consiga finalizar o edital, mas faça isso com ganho de pontuação, de acerto de questões. Porque você vai passar no concurso, meu irmão, é acertando questões. E aqui eu vou te direcionar para isso. Tá duvidando? Converse comigo. Que se você não se tornar meu aluno, eu mudo meu nome, viu? Para quê? Dê a sugestão aqui para que eu mudo meu nome. Tá? Ó, estamos juntos. Até o próximo bloco. Se você não tá com a gente, já venha para cá, tá? Até o próximo bloco. E ó, estamos unidos pela farda. Até a próxima oportunidade.